Oiê, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Se você quer saber como o Senhor, Ele fala conosco, fica nesse vídeo até o fim. Já vou pedir para você compartilhar esse vídeo com outras pessoas e curtir, deixar o seu like e também se inscrever no canal. Olha, recebo diversas mensagens perguntando como que o Senhor fala com você, como que o Espírito Santo fala com você, como que Deus fala com você, como que você ouve a voz de Deus. E eu vou aqui nesse vídeo esclarecer um pouco mais sobre como é isso, como é ouvir Deus falar, tá? E então, para começar, né, gostaria de falar para você que o Senhor, o Deus Pai, ele tem suas formas, suas várias formas de falar conosco, tá? E a Bíblia mesmo relata, né, várias formas de onde ele usou uma sarça ardente para pegar fogo para falar com Moisés, ele usou uma jumenta, ele usou várias situações, quando ele quer, ele fala, tá? Mas ele é simples. Ele sempre foi simples, né? O que importa é você entender que o mais necessário é você estar aberto para ouvir esse falar. Se você não consegue ouvir a voz de Deus, na maioria das vezes é porque você não está apto para ouvir, ok? Então, ele tem várias formas de falar conosco. A primeira delas, já quero aqui te falar, que é essa aqui, ó. É a palavra dele. A própria Bíblia, ela é muito clara quanto aquilo que ele tem para nós, as promessas que ele deixou. Então, tudo aquilo que está escrito, quando nós lemos, quando nós entendemos e quando nós estudamos, de acordo, sempre vai ter algo de acordo com alguma situação que nós estamos vivendo, com o que nós estamos passando, que vai estar aqui e vai nos dar clareza sobre o que fazer, sobre o caminho que devemos seguir, tá? Outra coisa, outra forma de Deus falar conosco, usando pessoas das mais variadas formas, usando profetas em voz de profecia, em dom de revelações. Então, eu mesma, né, eu já vi Deus falar comigo várias e várias vezes dessas formas. E então, assim, ele tem, né, essa forma onde ele usa aqueles que ele quer para entregar o seu recado, tá? Só que tome muito cuidado com isso, porque Deus, ele fala, só que tem pessoas que querem acrescentar o algo a mais e acaba enviando recados que não são da parte de Deus. E é onde faz confusão na mente de muitas pessoas. Ah, mas porque Deus falou isso, isso e isso, né? E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Para que aquilo que Deus realmente tem para nós não venha a ser desviado. Deus também tem a sua forma de falar, bom, através do próprio Espírito Santo. Agora, eu quero me aprofundar nisso aqui. O Espírito Santo é aquele que nos conduz de todas as formas. E para nós termos um nível de maturidade espiritual, para entendermos o falar através do Espírito Santo, eu te falo que é através de uma intimidade. Uma intimidade que deve ser buscada, que deve ser exercida. O Espírito Santo, ele pode sim falar com todos, mas ele fala muito mais claramente. Aquele que está nele é muito mais fácil de entender do que outros que não têm o costume de ouvi-lo, entendeu? Então, assim, como que o Espírito Santo fala conosco, né? Julie, como que eu posso ouvir Deus falar comigo assim claramente na minha cabeça, através do Espírito Santo? Como que é isso? Como que eu vou saber se realmente é o Espírito Santo ou se aquilo é algo da minha cabeça, algo que eu estou criando, ou se até o próprio Satanás, o próprio diabo colocando coisa na minha cabeça? Vamos lá. Antes de qualquer coisa, eu queria dar um exemplo ao que aconteceu comigo esses dias. Eu estava de férias e eu estava, né, em uma viagem com a minha família, com meu marido, meu filho e minha mãe, para o Chile. Era uma viagem internacional. E foi uma viagem maravilhosa, eu orei muito para que Deus abençoasse essa viagem. E realmente foi uma viagem incrível, onde o Senhor abençoou de todas as formas, né? Os passeios foram maravilhosos, assim, tudo deu certo. Enfim, e no final, no dia que a gente estava pronto para vir embora, a gente recebe, quando a gente chega no Chile, a gente recebe um papelzinho da imigração. E nós temos que guardar aquele papel durante toda a viagem para no final a gente entregar aquele papel de novo para a gente poder sair do país. E eu guardei aquele papel com muito, né, todos os dias. E num dos passeios onde eu tinha que levar o passaporte,
eu tirei o papel do passaporte e guardei. Só que eu não me lembrava onde eu guardei. Eu nem me lembrava que eu tinha separado do passaporte, né? Eu achei que eu tinha deixado numa gaveta lá no hotel. Enfim. E faltando 2 horas pra gente poder ir pro aeroporto, eu estava lá desesperada, louca, procurando aqueles papéis. Porque não tinha como sair do país. Pensa, minha família toda ali. E eu fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer? E eu desesperada, já tava ficando estressada, nervosa. Procurei em todo o quarto do hotel, revirei tudo, revirei colchão, revirei cama, revirei tudo. E não encontrava esses papéis. Eu fiz uma oração, onde eu falava, Senhor, por favor, fala comigo, me mostra onde tá. E aquela oração era uma oração assim muito afobada, preocupada e tal, e tal, e tal. E eu continuei procurando e nada. Até que em um momento eu falei, quer saber? Vou tomar meu banho e vou começar a me arrumar pra ir pro aeroporto. E lá no aeroporto eu vou ver o que faço. Eu coloquei um hino da Fernanda Brum. E naquele hino, naquele louvor da Fernanda Brum, eu comecei a tomar banho, a água começou a cair na minha cabeça e eu comecei a louvar. Eu comecei a cantar, eu comecei a... Aquela preocupação, aquela afobação, aquela coisa louca que eu tinha que achar aqueles papéis, foi embora, foi desaparecendo, aquela nuvem escura foi sumindo. E depois de um tempo que eu estava ali, já tinha lavado o cabelo, mas eu só estava ali curtindo aquele louvor. De repente, veio assim na minha cabeça, porque eu vou falar pra vocês, eu não estava pensando mais nos papéis, eu não estava lembrando mais dos papéis, eu não estava lembrando de mais nada. De repente veio na minha cabeça exatamente a imagem do lugar onde eu tinha colocado os papéis e não tinha nada a ver de todos os lugares que eu tinha procurado. Não tinha nada a ver. De repente, quando veio aquela imagem na minha cabeça, eu sabia que não era minha. Eu sabia que não era minha, eu sabia que não era, sabe, da minha cabeça, eu sabia que não era minha memória voltando, não era. Era algo que tinha sido implantado ali na minha mente, naquele momento em que eu estava louvando, em que toda a preocupação tinha ido embora. E ali, quando aquilo veio, eu sabia que era Deus, eu sabia que era o Espírito Santo falando comigo, me mostrando onde estava. E eu comecei a chorar, e eu comecei a cantar, eu comecei a falar em línguas dentro do banheiro, eu comecei a falar em línguas, e eu comecei a orar em línguas e agradecer em línguas. E eu saí do banheiro, fui naquele exato lugar e lá estavam os papéis, dentro de uma agenda, dentro da mala. Estavam os papéis. E aquilo foi uma das maiores provas, assim, do falar do Espírito Santo tão pontual na minha vida. Porque eu nunca vou esquecer esse dia, onde simplesmente a gente quase que perde a viagem, o voo de volta para casa por causa disso. E eu peguei esse exemplo para te falar. O Espírito Santo, ele é aquilo que não é seu, aquilo que não vai te denegrir, aquilo que não vai contra a própria palavra. O Espírito Santo, ele não vai falar com você confrontando a palavra. O Espírito Santo só vai falar aquilo que está escrito aqui, conforme está aqui. Então, se uma voz vem para te falar para você fazer algo que vai contra isso aqui, não é ele. Não é ele. Se o Espírito Santo está te conduzindo a fazer algo que vai contra a vontade, contra o que está certo, não é ele. E também, ele fala conosco com coisas pontuais que você sabe que se fosse por você, você não iria chegar até ali. É como eu, naquele momento do banheiro. E algo muito específico que eu quero deixar para você nesse momento. Uma outra forma que Deus fala conosco também é a oração, é através da oração. Mas a oração que é feita com a entrega ao Pai, com o descansar nele. Por quê? Eu orei, eu pedi para Deus me mostrar, mas eu estava tão afobado, eu estava tão preocupado, eu estava tão desesperado. A minha mente não estava ligada no trono, eu não estava ligado no reino, eu não estava querendo receber dele, eu só estava focado no problema. E orações assim, onde a gente só foca no problema, a gente só foca na preocupação, a gente só foca naquela situação ruim, angustiante, dificilmente a gente consegue ouvir o Espírito Santo falar conosco. A gente não consegue ouvir, a gente não consegue enxergar. Ontem eu estava falando com uma moça, uma amiga,
E eu tava pregando pra ela falando assim, Júlia, eu já tô cansada de tudo que eu tô vivendo, tudo que eu tô... parece que eu não saio do lugar. Eu tô vivendo sempre o mesmo ciclo, a mesma coisa. E eu oro, eu jejum, eu busco, parará, pererê, pererê. Só que ela mesma falou pra mim, mas eu tô tão... só que eu tô, sabe, cansada, porque eu olho pra trás e eu já tô numa certa idade, numa certa altura, numa certa idade, a minha vida emocional não anda, e não sei o que, não sei o que. Eu falei, sabe qual que é o problema? Porque mesmo você buscando, mesmo você jejuando, mesmo você fazendo o que deve ser feito, você ainda não tirou a sua mente de tudo aquilo que é focado no problema. Você ainda tá com a mente focada no que as pessoas estão falando, você ainda tá focada no tempo que você já perdeu, você ainda tá focada no passado, mas você não tá focada no que realmente importa, que é na entrega completa ao Senhor. Deixe simplesmente Deus te conduzir, e a oração, ela deve servir para isso. Então, que fique claro que a oração, ela serve para justamente, além de fazer aquilo que você deseja, mas principalmente para trabalhar em você. Eu sempre falo aqui nos meus vídeos, é quando nós estamos totalmente ligados e entregues ao Todo-Poderoso, ao Senhor. É quando a nossa mente já está limpa de tudo aquilo que nos acusa, de tudo aquilo que nos persegue, de todo medo, de toda angústia, de todo terror. Quando nós estamos livres disso, mesmo que o mundo esteja um caos à nossa volta, só aí as coisas começam a fluir, as coisas começam a acontecer. É como aconteceu, né, nesse evento específico, onde os papéis apareceram para mim, depois que eu me desliguei de toda preocupação. E eu gostaria de ler um versículo, onde diz em João 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E o 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Esse primeiro versículo, onde eu falei sobre o Espírito Santo, que é uma das formas que o Senhor é o condutor, ele também usa, o próprio Espírito Santo, ele usa a palavra, ele usa pessoas para poder falar conosco, ou fala conosco diretamente na nossa mente, no nosso coração. A Bíblia fala aqui que ele ensinará, ou seja, ele é o condutor para que você faça tudo, né, conforme é a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Então, eu quero que você entenda. O Espírito Santo, ele fala, quando nós estamos prestes a pecar, ele dá aquele alerta, sinal vermelho. Não faça isso. O Espírito Santo, ele fala conosco quando nós estamos prestes a tomar uma decisão muito, muito séria, que nós precisamos, que aquilo ali pode ser algo que vai mudar as nossas vidas. Ele fala conosco. Se às vezes você está muito preocupado, querendo logo uma decisão e não sabe qual decisão tomar, mas está focado demais nesse problema, tenta ficar um pouco desligado dessa preocupação de qual decisão tomar. E entrega e coloca tudo na presença do Pai e ore pedindo para que o Espírito Santo fale com você. Ele vai falar. Ele vai falar. Então, assim, o Espírito Santo, ele é o condutor de todas as coisas. E você não precisa ficar totalmente ligado a um profeta, a uma profecia, ou ficar pesquisando coisas o tempo todo na internet para que ele venha falar com você especificamente. É bom? É. Mas ele também tem o seu modo de falar aqui e aqui, tá? Então, isso é algo que precisa ser exercido. Eu uma vez ouvi uma pregação muito, muito importante do pastor Luciano Subirá, que ele diz assim, o Espírito Santo, ele começa a falar, ele fala uma vez, ele te incomoda em algo que você, né, deveria fazer, ou em algo que você, enfim, e vai batendo, vai batendo, vai batendo. Se você abrir, se você fizer, se você ir de acordo com aquilo que ele está falando, ele vai falar mais vezes. Mas se você rejeitou aquela primeira oportunidade, ele já vai deixando de falar. Ele já vai parando de falar. Então, quando o Espírito Santo fala conosco,
nos impedindo de fazer algo de errado, ou nos mostrando o que nós devemos fazer, ou nos dando palavras para profetizar ou para pregar para pessoas e a gente retém aquilo, eu te falo, ele vai deixando de falar. Quero dizer uma coisa, para você que está aqui e o Espírito Santo tem te conduzido ou te incomodado a pregar para outras pessoas, a falar para outras pessoas, para profetizar para outras pessoas. Tome cuidado com essa retenção. Tome cuidado com a fuga. Porque quando ele parar de falar, você vai sentir necessidade de ouvir. E pode ser que você não ouça mais. Tome cuidado. No versículo 27, onde eu li, Jesus Cristo disse que deixo-vos a minha paz. Esse versículo tem feito parte da minha vida por um bom tempo. Porque houve um tempo de grande tribulação na minha mente, onde eu ficava só focada no problema e na resolução dele. Eu queria eu mesma ajudar Deus, procurando uma solução para aquele problema. Mas eu quero que você entenda que essa tarefa não é sua, a tarefa é dele. Enquanto você quiser ajudar Deus, você não vai encontrar solução alguma, tá? Então, só descansa nesse versículo, nessa paz. E essa paz que ele dá, não é como o mundo dá. E eu quero que você entenda. Não é como o mundo dá, você não vai encontrar em lugar nenhum. Você não vai encontrar em amizades, você não vai encontrar em dinheiro. Você por mais que hoje, eu preciso muito de um dinheiro, de um emprego, de não sei o que, não sei o que. Eu preciso muito que minha vida sentimental seja resolvida. Não vai ser isso que vai te trazer paz, tá? A paz que excede todo entendimento vem dele, E não é como o mundo dá. Ela não é momentânea. Ela é algo que perdura. Então, não se turbe o vosso coração, não fique ansioso, nem se atemorize. A partir de hoje, comece a buscar a intimidade com o Espírito Santo. Julie, como que eu busco a intimidade com o Espírito Santo para que eu possa ouvir ele mais frequentemente, de forma mais clara? Orando. Mas não orando só apresentando seus problemas. Orando pedindo essa intimidade. Orando pedindo para que ele abra a sua visão espiritual. Abra os seus ouvidos espirituais. Jejuando para que ele te traga o reino. A Bíblia fala que buscar primeiro o reino. Peça a ele que ele te traga o reino. Eu quero viver o reino. E depois, o resto. Espero que essa palavra tenha falado com você. Que Deus te abençoe grandemente e profundamente. Passe esse vídeo adiante. Fique com Deus em nome de Jesus.